Show me the money. Bom, as interações com a nossa audiência, elas nos ajudam muito a guiar o programa aqui. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que comentam aqui de maneira construtiva nos episódios do Stock Pickers, dando sugestões, né? E uma das coisas que a gente percebeu é que nos episódios que a gente trouxe apresentações, esse estilo meio comitê, acabaram funcionando bem, vocês gostaram bastante. Então, hoje, nós faremos algo diferente para testar um avanço desse modelo e ver se vocês gostam mesmo dessa história. A gente vai fazer uma simulação de um comitê de gestão aqui no Stock Pickers. Então, a gente vai emular o que é um comitê dentro de uma gestora aqui no episódio de hoje. Então, para você que está no podcast, se quiser continuar no podcast, continue, fique à vontade, mas fica o convite também para nos acompanhar no nosso canal do YouTube, para esse episódio especificamente, porque a turma aqui preparou uma apresentação com alguns slides para a gente passar pelos pontos de maneira mais profunda e visualizar um pouco do que eles estão observando no mercado para tomar decisão de investimento, tá? Então, convite aqui para você acompanhar também no nosso canal do YouTube. Era isso, né? Aqui na descrição temos mais informações também sobre isso. Acho que, Olavo, depois seria interessante compartilhar nas nossas comunidades. Então a gente tem comunidade do Stock Pickers no WhatsApp e no Telegram. Os links também estarão aqui na descrição. A Asset que a gente convidou, a gestora que a gente convidou para fazer essa brincadeira e que topou mais uma vez as nossas loucuras é a Quinitro Capital, que é mega parceira nossa aqui do canal. O Carlinhos esteve com a gente em 2 oportunidades já, né? Uma foi episódio normal e outra foi o Tchado é Tchado para falar da sua história, que é um pouquinho longa, eu diria, no mercado. Bem longa. Então fica o convite também para você ver essa história do Carlinhos, que, pô, é uma das pessoas que eu mais admiro no mercado, que além de tudo é gente como a gente do bem. É isso, Carlinhos? Agora, me explica uma coisa. Eu estava batendo papo lá na hora de pensar nesse programa, e aí eu conversando com vocês, falei, pô, vamos fazer aqui o comitê, etc. E aí a ideia é a gente trazer o que vocês fazem lá aqui. Um pouco desfalcado, né? Assim, a gente tem... São 11 pessoas num time de investimento, né? Então, nós temos 3 aqui e tal. Como eu falei, a gente está bastante desfalcado. Né? Não são... A gente trouxe um de cada segmento, né? Tá bom. E faltaram 2 pessoas importantes, são 2 gestores que trabalham na parte mais micro, né? Um dentro do multimercado, o outro na parte da estratégia de long only da gente, o corpo de economistas da gente, o Sávio é o economista-chefe da gente, ele vai estar falando aqui hoje. Falta também os analistas, né? O corpo de analistas da gente da parte micro ali e tal, e a área de risco da gente, que a gente considera como se fosse um componente importante dentro da parte toda de exposição, de análise de risco de Claro. cada um dos gestores. Então a gente vai tentar meio que dar uma simulada aqui, trazer mais ou menos como é que é o racional do pensamento da equipe da Quintro e acho que tem bastante tema interessante, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo atualmente, no Brasil, na parte política principalmente também, então... Assim, a gente está tentando trazer o que a gente falaria essa semana lá, novamente desfalcado, Para cá. para cá. Mas assim, só para eu entender, a recorrência disso é uma vez por semana? Uma vez por semana. A gente tem reuniões diárias, né, Claro. de caixa, onde a gente debate sobre as posições, o que aconteceu no overnight, os economistas passam mais ou menos assim um sumário do que tá acontecendo no mundo, os gestores debatem suas posições, a gente interage bastante entre os produtos, etc. E uma vez por semana a gente tem apresentações não só macro, onde a gente determina um tema, quem fala são só os economistas, e o comitê de gestão, que é uma outra reunião, onde a gente se encontra uma vez por semana para fazer o que a gente vai fazer aqui, para mostrar como é que a gente pensa. Né? Perfeito. Até porque a Quinitro tem fundos de ações e também tem fundos multimercado, né? Exato. Então, tem como se fosse 2 famílias ali dentro, né? E que no final tem bastante sinergia, então as discussões acontecem em conjunto. Isso, interagem ininterruptamente. Né? Então a gente tenta trazer um pouco do know-how da área micro para poder maximizar os temas que a gente tem na área macro, né? E da mesma forma, se a gente interage, proporcionando à área micro inputs que a gente está vendo no cenário macro, para que eles possam, de alguma forma, tentar adequar as posições dele, principalmente na parte de proteção, né? Quando a gente vê alguma coisa muito fora não é muito comum para eles utilizar esse tipo de instrumento, mas quando a gente vê alguma coisa muito fora do radar, normalmente eles tendem a levar em consideração a nossa opinião nesse momento. Né? Perfeito, bem claro. Então, além do Carlinhos, que é o CIO da Quinitro, ou seja, o diretor de investimento, nós temos aqui também o Maurício, que
é estreante aqui no Stock Pickers, né? Primeira vez. Olha só que amigo que você foi arrumar, hein? Ele é o carioca mais baiano ou o baiano mais carioca? Cara, que eu acho que eu sou carioca mais baiano. Um pouco mais carioca do que baiano. E lá você toca os mandatos de juros e moedas. Isso, dentro do multimercado, eu fico focado nos mercados de juros e moedas, tanto Brasil quanto externo. Perfeito, perfeito. E o Sávio, economista-chefe, é você que abre todas as reuniões lá? Basicamente sim, né? Dando aquele overview sobre o cenário, passando sobre os temas macro. E a gente vai aprofundando com os outros economistas, né, e também os analistas micro que hoje não estão aqui, mas são muito importantes no nosso time. Perfeito, perfeito. Muito bem. Bom, todo mundo está devidamente apresentado, então vamos começar esse comitê aberto. Então, Sávio, você preparou uma apresentação, né? Isso, perfeito. Eu só queria, novamente, uma parcela da equipe está aqui. Claro. Estão faltando 2 gestores, o Marcelo Ornelas, que é o gestor da estratégia de long only. Que também já esteve aqui. Já esteve aqui também. O Rafael Icasa, que é a estratégia de duplo alfa dentro de um produto multimercado. Os economistas, João Savion, responsável pela cobertura do Brasil, Matheus Azevedo, que auxilia o Sávio e o João na parte toda de cobertura de macroeconômica. Na parte micro, o Vitor Rosa e o Lucas, o Lucas Ribeiro, que dão suporte para o Marcelo. E na parte de risco, o Vitor Faquete e o André Cordeiro, que é sócio dessa área. Essa é a equipe de investimentos da Kinetly, então a gente está tentando representar eles aqui, né? Porque não somos só nós 3, assim, claro. A gente está representando todos os outros que estão ausentes aqui hoje, né? Fora o acesso também que vocês têm, enfim, casos de análise que vocês acessam também para ajudar, então assim, super complexo. Aliás, eu sei que na Kinetly é padrão quando alguém vem no Stock Pickers o time todo se juntar para assistir, então um abraço para vocês, meus amigos que estão assistindo da Kinetly aí, tá? Eu sei que vocês assistem. Um beijo e guarda o meu lugar, que tem o meu lugar lá, né? Verdade. Fica lá, guarda meu lugar aí, que quando eu vou pro Rio é lá que eu fico. Tem um computador para você lá. Exato. E para complementar, como a equipe que veio é uma equipe mais macro, né? A gente acabou trazendo temas mais macro para debater na reunião de hoje, mas normalmente também debato esses temas micro, né? Perfeito. Eu acho assim, o momento para a gente debater, e por isso surgiu a ideia de fazer esse formato diferente, é justamente porque aconteceu muita coisa, né? Então, sei lá, da semana passada para cá, a gente teve o tarifaço do Trump, a metralhadora de tarifa voltando a mira para o Brasil, né? Até antes de vocês chegarem aqui, posicionamento de retaliação do nosso governo contra eles também, discussão tarifária então volta a ficar quente, mas agora com a gente no meio do balaio, porque a gente antes estava quietinho lá fora, né? Então acho que, tema super importante. O que tem impacto também, direto ou indiretamente na questão eleitoral, que já é a principal discussão do mercado para o ano que vem, mas talvez seja um dos principais fundamentos que está todo mundo olhando. E a gente viu alguma coisa já refletindo nas pesquisas de popularidade, né? Então acho que tem um tema aí para falar sobre isso. Fora também todo o resto do contexto do cenário que envolve Estados Unidos, mundo e Brasil, né? Então, bora começar? Acho que tem os slides aí, então bola tá contigo, sabe? Perfeito. Assim, eu sempre gosto de fazer um resumo antes da apresentação, né, do que eu vou falar. Não é livro da Agatha Christie, então não precisa de suspense, né? A gente já vai logo no direcionamento. Então, assim, hoje, basicamente, assim, do macro, a gente quer trazer 2 mensagens principais. A primeira mensagem é nos Estados Unidos. A gente acha que a economia americana vai continuar resiliente e, por conta desse processo de aumento de tarifas que está acontecendo, a inflação vai acelerar ao longo dos próximos meses. Isso vai ter implicação importante para a política monetária nos Estados Unidos, né? Isso para as taxas de juros, de forma geral, vai afetar os ativos. E o segundo ponto é no Brasil, né? Porque se a gente, de fato, tiver esse cenário, né, um pouco mais altista para juros nos Estados Unidos, esse ambiente muito benigno aí que foi desde o início de 2025, ele pode, a nível global, né, ele pode ser parcialmente revertido, tá? Então, isso tende a atrapalhar um pouco o Brasil. A gente começou, o Brasil, né, começou o processo tarifário como um dos beneficiados, né? A gente foi esquecido no início do processo, mas agora a gente voltou com foco total. Hoje o Brasil é o país, né, que tem a ameaça de tarifa mais elevada entre todos. E isso traz implicações também para a perspectiva eleitoral, né, de 2026. Então, isso pode trazer um impacto relevante para o mercado. Então, os Estados Unidos, com uma perspectiva de aceleração inflacionária e resiliência no crescimento,
e Brasil um pouco mais cauteloso diante de todos esses desafios que estão surgindo aí. Então, esse é o direcionamento que a gente está indo hoje. Perfeito. E aí, a gente começa olhando um pouco o que está acontecendo com a tarifa nos Estados Unidos, né? Se você olhar esse gráfico da esquerda, ele basicamente está mostrando o quê? Como que o processo tarifário aconteceu desde o início do governo Trump, lá desde janeiro, né? E aí a gente destaca 3 ondas, né, que a gente pode colocar. O primeiro é o processo de aumento de tarifas, né? Ele começa com ameaças, com imposição de tarifas sobre México, Canadá, China, né? O início do processo se dá muito naquela temática de migração e tráfico de drogas, né, para dentro dos Estados Unidos, tráfico de fentanil, principalmente. E aí vai acelerando, e em algum momento ali, em meados de março, são introduzidas tarifas setoriais, né? Primeiro a tarifa para o aço e mais tarde a tarifa para automóveis, tá? E aí a gente chega, né, no dia 2 de abril, o famoso Liberation Day, né? E todo mundo, né, projetava um aumento de tarifas, né, e aí tinham diversas projeções diferentes. As expectativas eram na casa de 15 pontos percentuais, mas ninguém sabia muito bem o critério que o Trump iria usar, tá, no início, para implementar essas tarifas recíprocas, né, que ele chama. Uhum. E aí no Liberation Day, né, ele chama lá a reunião no Rose Garden lá, e sai logo um pouco antes sai uma matéria de jornal falando que as tarifas iriam ser de 10% para todo mundo. Estava todo mundo esperando 15%, então no mesmo dia a gente tem um alívio grande no mercado. Tá? E aí na hora que o Trump aparece, ele puxa lá o famoso tabelão do Trump, né? E naquele momento ali a gente não vê nenhuma tarifa de 10%, né? A gente só vê tarifas muito, muito mais elevadas. E essa tarifa efetiva dos Estados Unidos, né, quando você faz essa média de todos os países, ela avança para um patamar próximo de 25%. Então, assim, fica 10 pontos percentuais acima do que as pessoas acreditavam. Então, foi um momento de bastante pânico no mercado. A Bolsa nos Estados Unidos chegou a cair 10 pontos percentuais em 2 dias, né? Então, foi um momento de pânico grande. Teve a escalada também com a China, a tarifa sobre a China chegou a bater 145%, né? E aí, vendo esse impacto no mercado, né, o governo americano ele começa a tomar uma outra rota, né? Primeiro, ele suspende as tarifas recíprocas e implementa 10% de tarifa sobre todo mundo. Então, esse é o primeiro alívio que vem, ali uma semana depois do dia 2. E aí a gente vai avançando, né, ao longo de maio. O governo do Trump ele muda um pouco o foco, ele passa mais para o foco da agenda fiscal dos Estados Unidos, né, para aprovar o The Big Beautiful Bill. E a gente vê acordos, né, 2 acordos importantes. Primeiro, o acordo com o Reino Unido, né, e depois o acordo com a China, que foi uma surpresa bastante grande. Basicamente, né, se esperava que a tarifa para a China ela recuasse desse 145%, 145% era o embargo, né, e viabilizava completamente o comércio dos Estados Unidos com a China. Mas ela cai mais, ela cai para o patamar de 40%, então surpreende positivamente. Então, a gente tem esse momento do Trump, né, esse momento tarifário, essa segunda onda, que é a queda da tarifa efetiva, né, que ficou conhecido taco trade, né, Trump always chicken out, né, basicamente o Trump sempre desiste na hora que as coisas, que o mercado pega fogo, e a gente tem um momento de mercado muito positivo para os Estados Unidos e para o resto do mundo também. E agora... Desculpa, só adicionar aqui, então, tentando interagir como a gente interage lá e tal. Sim. Assim, teve outra... O Sábio comentou que teve uma mudança de percepção em relação a... uma mudança de postura do governo em relação à questão das tarifas, ele começou a focar mais no fiscal, porque ali acho que você começou a ter a percepção de que aquela questão toda do Doge lá, que era tocada pelo Elon Musk, eles não iam conseguir fazer os cortes de gastos na medida que tinha sido meio que prometido, assim, entre aspas, pelo Musk para o Trump. Então o governo teve que começar a fazer um novo tipo de esforço. Ele falou assim, olha, não adianta a gente tentar ficar atacando em todas as frentes, que o negócio, vamos focar assim, numa coisa só, depois a gente foca em outra desculpa, eu te interrompi, mas é mais ou menos assim como a gente vai interagindo. E aí, né, depois da aprovação dessa pauta fiscal no Congresso, né, a lei fiscal foi aprovada agora no dia 4 de julho, o governo americano, o Trump, parece de novo voltar
para a questão tarifária, né? E agora estão falando do Tata, né? Trump always tries again. Então, o Trump sempre tenta de novo, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, né? E aí, nesse momento, o que está acontecendo, né? Basicamente, se ele implementar tudo que foi prometido de tarifa até agora, a gente voltaria para uma tarifa média próxima de 23%, tarifa efetiva, que é um patamar bem perto do Liberation Day, né? Então, a gente está saindo ali um patamar próximo de 15% de tarifa efetiva que os Estados Unidos estão impondo sobre os seus parceiros comerciais, para um patamar de perto de 23%. Isso implica em quê? Isso implica em mais inflação nos Estados Unidos, né? E uma perspectiva pior para crescimento, tá? Ô, Sávio, deixa eu te perguntar, quando teve essa primeira onda, ou seja, teve essa primeira imposição de tarifa, depois ele recuou, o que a gente ouvia muito no mercado era um pedaço do estrago já foi contratado. Então, esse estrago se refere a crescimento e inflação. Isso. E aí, pô, beleza, agora a gente tem uma segunda pernada dessa história, né, que é o Tata, que você falou. Cara, como é que fica essa coisa? Porque assim, se tinha um pedaço de estrago contratado e de novo você tem mais uma barriga aqui, como é que fica isso? Então, basicamente, qual que é o jeito acho que mais fácil para pensar sobre isso, né? Se você modela, você vai chegar na seguinte situação. Com a tarifa de 15%, acreditava-se que a inflação poderia subir aproximadamente 1 ponto percentual, tá? O núcleo de inflação dos Estados Unidos, e o crescimento dos Estados Unidos cairia entre 0,5 e 1 ponto percentual em 2025, tá? Uhum. Então sairia de 2,5 para alguma coisa entre 2 e 1,5 até o fim do ano. Se a gente tem essa escalada adicional, a gente pode ter um choque inflacionário mais acentuado, ou seja, o choque pode ser acima de 1 ponto percentual, entre 1 ponto e 1,5 ponto de mais inflação. Então a gente estaria falando do núcleo da inflação nos Estados Unidos, né, que é perseguido pelo Fed, fechando o ano num patamar mais para próximo de 3,5 ponto percentual, que é uma inflação bastante elevada, e a desaceleração da atividade ser mais para um pouco mais do que isso, né? Então a gente estaria falando de um PIB desacelerando para abaixo de 1,5% nos Estados Unidos. Tá? Então, esse é o risco que a gente vê assim, para a economia americana, de forma geral, em termos de perspectiva de cenário, esse debate. Perfeito. Mas acho que vale a pena levantar um ponto aqui, que é quando você olha algumas coisas que são importantes para determinar o crescimento americano de 2 de abril para cá, elas evoluíram, em geral, de forma mais positiva para o crescimento americano. Então vamos botar. Quando teve o Liberation Day, né, e teve todo aquele estudo com as tarifas, você viu uma queda das bolsas, como por exemplo, como o Sábio colocou, mas elas já se recuperaram. Assim, você teve uma queda do dólar em relação a outras moedas, que também é um afrouxamento de condições monetárias dentro dos Estados Unidos, tá? Então, assim, eu acho que assim, existe, digamos assim, uma consequência desse Liberation Day, dessa incerteza toda que foi colocada pelo Trump ali no início de abril, mas o mercado hoje me parece um pouco mais otimista, vejo um pouco menos preocupado com as consequências desse tarifaço imposto pelo Trump do que foi naquele momento, quando as iniciações voltaram para o high, assim, né? Então, os juros não abriram como poderiam ter aberto, então o dólar caiu. Então, tem uma série de coisas que eu acho que ao nosso ver, né, a gente até vai falar um pouco sobre isso mais à frente, estão tornando o cenário para a economia americana um pouco menos perigoso do que estavam quando a incerteza apareceu lá no inío de abril. Ela tem, novamente, só voltando e tocando um ponto que a gente acha que é crucial. E não foi endereçada a questão fiscal dos Estados Unidos, que a gente sabe que está numa trajetória perigosíssima, entendeu? Esse é um Então, outro ponto. Você contava muito com o que você fosse conseguir de corte de gasto por parte ali do Doge e a realidade que a gente viu é que as projeções estavam superestimadas. Então, eles estão tendo que meio que trocar o pneu com o carro andando aí e tal, entendeu? Então, acho que tem bastante coisa para acontecer num cenário que parece que está começando a ficar diverso e onde você vê assim, a precificação da maioria dos ativos, de certa forma, trabalhando de forma bastante leniente, né? Então, é um ambiente um pouco diferente do que a gente tinha ali no começo do ano, nesse momento, né? Se colocar de lá para cá, você teve um afrouxamento de condições financeiras e teve uma situação fiscal mais expansionista do que se imaginava ali em abril. Então, diria que os vetores a favor do crescimento, eles ganharam força de lá para cá. Óbvio que a gente ainda tem toda essa incerteza sobre as tarifas, mas tem coisa importante também ajudando o crescimento americano.
Tá, entendi. E isso, teoricamente falando, versus essa agenda tarifária, tem uma conotação mais estrutural. Sim, Então, sim, isso é estrutural que vocês narraram, e aí sim, tem essa questão mais conjuntural, talvez aqui, de curto prazo, sim. que é essa história da tarifa, né? Uhum. Mas isso é difícil, né? Porque, sei lá, para vocês na gestão. Porque assim, eu fico pensando, primeiro, não foi. A gente vem de um momento da indústria que já tinha sido mais complexo. Esse ano vocês estão entre as melhores performances do ano. Ano difícil pra caramba, porque, pô, teve um monte de cenário que assim, uma coisa é quando aparece uma pandemia, outra coisa é quando o problema é uma pessoa que tá falando lá nos Estados Unidos de topete loiro que, pô, vai mudar isso pra cá, isso pra lá. E isso gera uma volatilidade meio que... Tudo bem que boa parte dos movimentos do mercado são imprevisíveis, mas essa é realmente imprevisível. Todo mundo fala isso quando comenta sobre o Trump. Como é que vocês estão fazendo para conduzir, já que vocês contaram um filme de lá até aqui da tarifa, como é que foi para conduzir o portfólio de lá até aqui? Tá. Vou falar um pouquinho aqui sobre os juros, pode ser? Assim, a gente já tem algum tempo, voltando atrás, assim, a gente se preocupa muito com o macro, tá? E o político, o geopolítico, são coisas que a gente acompanha, mas que a gente entende que a gente não tem uma grande vantagem competitiva em analisar o que vai ser a medida da política. Então, como é que eu gosto de fazer? Assim, eu olho para o cenário macro e vejo, o cenário macro me aponta para que direção? Dados os preços ativos hoje, dado o nosso cenário macro, em que direção eu acho que os preços ativos vão se mexer? E aí eu olho as condições de contorno. E aí sim eu vou analisar o político. Beleza, o risco político me aponta na mesma direção do macro ou ele me aponta numa direção diferente do que o cenário macro está apontando? E eu tento achar o denominador comum. Qual é o ativo, qual é a classe ou qual é a operação, onde o cenário macro, essas condições de contorno convergem, vamos botar assim. Então, ao longo desse ano, o que a gente viu, assim, a gente tinha alguma dúvida sobre como é que ia ser o impacto no crescimento americano, dadas essas tarifas. Sabia que seria negativo, mas a intensidade me parecia difícil de mensurar. Mas a gente via que, cara, tarifa é mais inflação. Assim, em algum grau, a inflação americana vai ter que aparecer. Não tem, na nossa opinião, pelo menos, isso não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Então a gente gostava de posições tomadas em juros, porque o mercado precificava uma queda de juros que a gente entendia que poderia ser menor essa queda se a inflação realmente subisse como a gente esperava. Então, No exterior. No exterior, desculpa, isso olhando no US. Então, em juros nos Estados Unidos, a gente tem ficado ao longo do ano mais tomado em juros, apostando que as quedas de juros vão ser menores. A gente tem posições nesse sentido até hoje. E na parte de câmbio, a gente tem sido mais humilde e tem meio que acompanhado um pouco mais, porque os drivers normais que influenciam no câmbio, né, no dólar em relação às outras moedas, eles não funcionaram esse ano. Por exemplo, o diferencial de juros dos Estados Unidos em relação à Europa, ele abriu muito. Você olha, o ECB cortou juros na Europa, o Fed não cortou juros, então o diferencial de juros aumentou e o euro se valorizou, o que isso não é muito comum, né? E tem algumas razões por trás disso que a gente acompanha, mas a gente entendeu que o câmbio era um mercado um pouco mais difícil da gente conseguir antecipar o que iria acontecer. Sim, a relação risco-retorno não Exato, não parecia tão clara para a gente, então a gente tem canalizado na parte entre juros e câmbio lá fora, a gente tem canalizado mais nos juros tomados, que a gente entende que tem uma simetria um pouco mais clara para a gente. Tá? Na parte de renda variável, assim, a gente, tocando mais a parte de renda variável macro, né? A gente que estava um pouco preocupado em relação ao que poderia vir por parte do governo dos Estados Unidos ali nessa questão toda de tarifas. A gente achava que o mercado não precificava o risco de vir algo um pouco pior. A gente achava que, assim, como eu falei, existe uma certa complacência, então a gente tinha posições vendidas na Bolsa Americana ao longo de março, e a gente conseguiu capturar muito bem o evento do Liberation Day. E pós aquela capitulação ali pela maioria dos investidores, a gente começou a ver alguns setores começando a ficar bastante atraentes. E o pano de fundo sempre foi essa questão de que você pode, assim, ter uma recuperação do crescimento, assim, o crescimento permanecer resiliente, e a gente esperava que você poderia ter algum tipo de impacto a nível inflacionário. Então a gente começou a focar também em alguma coisa de commodity, tanto a gente começou a olhar um pouco mais commodity com utilidade industrial, ali, cobre. Recentemente a gente tem uma posição no fundo em Palladium, então
assim, isso a gente conseguiu capturar. O interessante, assim, talvez assim, da filosofia de gestão da gente tem gestores com características bastante diferentes. Então, o Maurício ele já tem um horizonte mais de longo prazo, eu tenho um horizonte mais de curto, médio prazo, na maioria das minhas posições. Já o pessoal ali que é mais focado no micro, eles tendem a ter um horizonte bem de longo prazo ali e tal. Então, a gente consegue meio que se completar ali no cenário. Agora, obviamente, assim, a gente tem dois ambientes bastante propícios à volatilidade. Primeiro, o governo Trump, que naturalmente você teve no primeiro mandato dele uma elevação bastante importante na volatilidade do preço dos ativos. E ano que vem a gente entra num calendário eleitoral que já está sendo antecipado, né? Normalmente, quando você tem um calendário eleitoral no Brasil, você tende a ter um incremento sobre a base de quase 20% de volatilidade. A gente, como eu falei, né? Antigamente, o calendário eleitoral começava depois da Copa do Mundo, que era no ano da eleição, começava ali por volta de julho, seria julho de 26. O Bolsonaro, na eleição anterior, ele com o advento de outubro, quando a gente abandonou o teto de gastos ali e tal, você antecipou em um ano a eleição. A gente está tendo antecipação de 18 meses, né, quando o Lula praticamente definiu que era candidato ali em março desse ano. Então, assim, não vai faltar volatilidade. A gente gosta muito de volatilidade. Quando você tem essa dispersão, isso aí a gente vê com muita oportunidade. Normalmente em ambientes como esse, onde a gente consegue gerar mais alfa, né? Para a gente, um ambiente muito parado é bem nocivo para o estilo de gestão da gente. Né? Então, Entendi. Assim, a gente gosta desse primeiro semestre, entendeu? Perfeito. Tomara que aconteça de novo. Perfeito. Mas, bom, temos mais slides aí, né? E aí, assim, voltando ao que o Maurício falou, que a gente olha para esse choque e não... E assim, a gente tem... Porque, assim, muito do que eu falei agora é estimado por modelo, né? Mas, assim, uma coisa que dá confiança para a gente de que esse choque vai ser relevante para a economia americana é quando a gente olha esse segundo gráfico da direita. Esse gráfico, esse dado é bem interessante. O Tesouro Americano ele divulga diariamente a arrecadação por tarifária. E aí a gente consegue acompanhar quanto que ele está arrecadando. E olha só, se você olha a média dos 252 dias antes de abril, a média de arrecadação tarifária era perto de 0,4% do PIB. Tá? E aí, quando o Trump impõe as tarifas, olha o que acontece com a arrecadação. A arrecadação dá uma pancada para cima. Em termos anualizados, ela já está em 1,4% do PIB. Ou seja, em termos anualizados, a arrecadação americana já está 1% do PIB acima do que estava antes do Liberation Day. Então, assim, quando a gente olha esse dado, a gente não consegue acreditar que isso não vai ter impacto econômico relevante, né? Isso para a gente é um sinal bastante forte de que isso vai trazer um impacto relevante em termos de aumento de preços, em termos de atividade também vai ter algum custo para os Estados Unidos. Tá? Esse é o primeiro sinal que a gente olha, e esse dado é bem legal, que ele é um dado diário, então a gente atualiza isso todo dia. A inflação costuma ter um impacto positivo em arrecadação, né? Então aqui a gente está mais ou menos na mesma página. Né? É isso, ele está colocando ele está impondo um aumento de preços para os bens que são importados pelos americanos, né, basicamente. Esses bens vão ser ofertados, só que com um preço maior. Então ele está conseguindo arrecadar mais, né, com isso. E esse gráfico aí da esquerda, né, o outro gráfico, o que ele mostra, né? Basicamente, nos Estados Unidos você tem um Import Price Index, o índice de preço das importações, tá? Só que esse índice de preços ele não inclui as tarifas, tá? Porque ele basicamente mede o preço que chega no porto. Então, para dentro dos Estados Unidos que são cobrados os impostos, então até ali no porto não tem tarifa, não tem imposto nenhum. E aí o que a gente fez, né? Esse gráfico a gente construiu. Nós colocamos as tarifas em cima desse preço de importação. E ali a gente consegue ver, o preço de importação é a área verde escura, tá? E a tarifa é a área verde clara. E a linha preta, ela é a soma dos dois. E o que é interessante desse gráfico? O interessante é o seguinte, qual é o maior choque inflacionário recente, né, que a gente viveu? É o choque da pandemia. Uhum. Né? Pandemia, todo mundo teve inflação, né? Até o Japão, que não tinha inflação desde a década de 80, teve inflação na pandemia. Então, foi um negócio que realmente
mudança de paradigma a nível global. Quando a gente olha esse gráfico, a gente consegue ver que ele já está acima do choque da pandemia. Então, assim, isso traz para a gente uma mensagem bastante forte de que, de fato, está acontecendo uma coisa diferente nos Estados Unidos em termos de aumento de preço. Que isso pode ser relevante para a inflação ao longo dos próximos meses. Hoje, né, já saiu um índice de inflação americana, o CPI americano, né, que é comparado com se fosse o IPCA dos Estados Unidos, e ele veio em linha com as expectativas e tal, só que quando você abre esse índice, você já consegue ver o seguinte, que a parte, que é a inflação de bens, né, que é aquela linha vermelha que está ali no gráfico, ela já, na margem, né, o mês anualizado, ela já rodou em 3,5%. Então hoje foi o primeiro sinal, assim, num dado de verdade de inflação, de que a gente pode estar tendo um choque inflacionário relevante nos Estados Unidos, né, já aparecendo no índice oficial americano aí, que mede, né, os preços para o consumidor. E aí, né, por que a gente acredita que esse choque ele tem esse drive inflacionário, mas que o impacto na atividade ele pode ser mitigado? Por conta do gráfico da direita, né? Como a gente já falou antes, nesse meio tempo, né, foi aprovado nos Estados Unidos uma nova lei orçamentária, né, o The Big Beautiful Bill lá do Trump, que de bonito não tem muita coisa. Ele basicamente, né, vai aumentar o déficit americano em 3,5 trilhões de dólares em 10 anos, então é um aumento substancial. Tá? O gráfico que a gente colocou, a gente vê basicamente a mudança do resultado fiscal de cada ano. Para 2025, espera-se uma queda do déficit, né? Então por isso que o gráfico sobe ali um pouco, 0,8% do PIB. Só que para 2026 já é esperado um novo aumento desse déficit. Então a gente pode ter um aumento de déficit nos Estados Unidos em 2026 na casa de 1 ponto percentual do PIB. Esse gráfico a gente colocou num estudo que a gente fez recentemente, um estudo especial, e embaixo, a tabela de baixo, a gente coloca os multiplicadores fiscais para a economia americana. Né? Basicamente, o multiplicador fiscal é o seguinte, do aumento do déficit, como que isso bate na atividade? Qual que é a resposta que a gente tem da atividade econômica? E a gente vê que, historicamente, né, os estudos mostram que os cortes de impostos tem maior impacto sobre a atividade econômica, maior impacto expansionista. Então, assim, a gente acredita que essa nova lei, né, e essa expansão fiscal pode fazer a economia americana reacelerar ao longo dos próximos meses. Então, a economia pode fechar num ritmo de crescimento mais baixo em 2025, próximo de 1,5% de crescimento PIB, mas reacelerar para próximo de 2,5% ao longo de 2026. Isso traz consequências para o mercado de trabalho, né? Pode ter um mercado de trabalho mais apertado, o Fed projeta um aumento de desemprego, a gente acha mais provável o desemprego ficar no patamar atual, eventualmente até começar a cair, voltar a cair. Então isso traz consequências para a política monetária, né? A gente pode ter uma política monetária mais apertada nos Estados Unidos. A gente não projeta cortes de juros nos próximos meses, por exemplo. Perfeito, que é um pouco do que você estava falando lá sobre ficar apostando nas altas. Exatamente. Então, ao longo desse primeiro semestre, a gente veio meio que acompanhando os dados de inflação e viu que, assim, até pouco tempo atrás, a gente não estava com uma evidência muito clara de que a inflação realmente iria aparecer, que é o que a gente acreditava que deveria acontecer. Mas nas últimas leituras isso tem aparecido aos poucos. A leitura de hoje acho que foi uma leitura importante também do CPI. Então a gente vem aumentando essa posição tomada em juros americanos, que aumentou semana passada e deve até aumentar um pouco mais para frente. Convicção. Porque os dados estão começando a corroborar aquilo que a gente já achava que deveria acontecer. E outra coisa muito importante é a atividade, porque como eu falei antes, a gente acreditava muito na questão da inflação subir. Só que a gente tinha dúvidas sobre como é que seria o impacto das tarifas na atividade. Porque bem ou mal, como o Carlinhos colocou, poderia haver algum tipo de contração fiscal nos Estados Unidos. Né? Então você que meio que poderia compensar, né, ou diminuir o impacto das tarifas na inflação de uma atividade mais fraca. Só que quando o cara aprovou o Big Beautiful Bill, ele falou, cara, não vai ter nenhuma contração fiscal nos Estados Unidos. O Dodge foi muito aquém do que se imaginava, o pacote fiscal veio
neutro barra expansionista. Então, cara, então talvez até esse impacto negativo na atividade seja menor do que a gente estava projetando. Então, deu mais confiança para a gente no canal de juros. E, recentemente, a gente começou a montar algumas posições long dólar versus euro, que foi uma moeda que se valorizou muito nesse primeiro semestre. Como eu falei, os vetores que normalmente explicam o euro, né, não funcionaram, digamos assim. Ele andou muito mais do que deveria andar, dado esses vetores. Acho que tem uma questão técnica, tem uma questão de hedge também de portfólios de investidores estrangeiros dentro dos Estados Unidos, dado todo esse ruído. Mas a gente, acompanhando ali, acha que esses vetores estão perdendo força. A gente começou a montar uma posição também long dólar contra o euro dentro do fundo agora, nessa temática. No americano a gente entende que vai continuar forte, ou pelo menos mais forte do que se imagina, e os juros lá mais altos do que se imagina também. Tá? Agora, esse ponto é interessante, queria te perguntar, porque a posição em dólar, ela não é consensual. Não, ao contrário, eu diria que a gente está na outra ponta. Vocês estão na outra ponta, definitivamente. A maior parte das pessoas hoje, se você perguntar, sei lá, 8 em 10 vai ficar vendido. Vai achar que o dólar vai cair, aí vai mudar a cesta que fica contra. Ou é contra desenvolvido ou contra países emergentes. Dentro dos principais argumentos, tem a saída de dinheiro para países emergentes, que a gente viu que de fato tem acontecido, infelizmente não veio parar aqui o dinheiro, mas nos outros emergentes está entrando e a gente viu, né, saiu alguns gráficos aí de relatório recentemente mostrando esse movimento bem acentuado de dinheiro indo para emergente. E outro ponto que eu acho curioso é a situação fiscal dos Estados Unidos corrobora para o câmbio mais fraco, né? Porque você tem pagamento de juros, como os detentores da dívida americana, boa parte, são estrangeiros, né? Fica saindo dólar e quanto pior fica a dívida, mais dólar sai, então vira uma bola de neve, né? Como é que você olha para isso versus essa sua convicção do diferencial de juros, que teoricamente era o que deveria funcionar, e você comentou até agora que não é o que está funcionando, né? Assim, investimento não é uma ciência exata, né? Então, claro, o que a gente tenta pegar são os vetores que mais importam para a gente, para aqueles ativos, né? O que eu vejo? Tentando sempre equilibrar o portfólio, eu vejo, cara, se existe um problema fiscal nos Estados Unidos, e a gente acredita que existe, um dos melhores ativos para você se posicionar é via tomada em juros, principalmente na ponta longa da curva de juros americana. Então, a gente tem isso dentro do portfólio, que de certa maneira estão alinhados com esse cenário de que, olha só, cara, a dívida americana é um problema, os juros estão muito altos, ela vai continuar piorando e isso vai pressionar as taxas de juros mais longas. Em relação à moeda, eu acho que é uma questão um pouco mais de horizonte de investimento. Quando você olha o dólar global, ele está caro. Você olha a longo prazo, o dólar deveria se desvalorizar. Só que eu acho que ele andou muito rápido vis-à-vis os outros vetores que costumam explicar o câmbio. Então, eu acho que vai ter, na verdade, uma certa realização de um movimento de dólar muito fraco que aconteceu ao longo desse primeiro semestre. E depois, acho que o dólar pode voltar à sua tendência natural de desvalorização a longo prazo. Então, tem uma questão ali um pouco de horizonte de investimento. Tá? É mais técnico aqui, Exato. Uma correção. Uma posição técnica que eu acho que ficou muito grande, né, no long euro, short dólar, tal. Então, outras moedas, né? Em outras moedas também. Né? Isso. Então tem uma questão de horizonte de investimento aí ser um pouco mais curto nesse nossa posição de dólar. E tem uma questão interessante também, né? Assim, como a gente já viu acontecer na Inglaterra um questionamento fiscal ali em 2022 ali e tal, é algo que a gente não tira do nosso radar que possa um dia vir acontecer nos Estados Unidos. Acho que não um questionamento de solvência, mas você pode ter um susto, né? De repente um leilão de um título mais longo, não tendo tanto interesse e tal, então isso aí pode motivar um movimento parecido com o que a gente viu aí há 2, 3 anos atrás. Então a gente tem algumas estruturas de opções assim bem fora do dinheiro, de taxa de juros, se os juros de repente acelerar uma alta num curto espaço de tempo, a gente pode se beneficiar bastante. Então é uma forma da gente conseguir mesclar assim, a nossa visão com assim, oportunidades onde a gente vê uma assimetria absurda. Então a gente tem, assim, eu diria que uma parcela mínima do patrimônio do fundo em opções fora do dinheiro que podem potencializar assim, uma valorização bem interessante se por acaso tiver uma situação similar à que aconteceu na Inglaterra há alguns anos atrás. Então é a forma como a gente estrutura o portfólio. Né? E para a Bolsa, Carlinhos, porque o S&P é cemitério de gestor, né? E eu sei que você gosta de comprar put. Então, assim, não tem sido uma aposta óbvia nos últimos anos, né? Todo mundo apostando contra e o S&P continuou subindo.
A gente teve esse episódio bem narrado por vocês aqui, que a gente viu um vale do S&P relevante, mas que logo recuperou, né, e voltou para um ambiente de bull market. Acho que o Maurício falou um pouquinho também sobre isso, né? Então, assim, de novo o S&P nas máximas, etc. Como é que você olha para esse movimento frente a todo o resto que foi dito aqui, né? Acho assim, acho que a gente está tendo o desenvolvimento de um novo segmento, que é esse segmento de inteligência artificial, que está vindo para mudar o mundo também. A exemplo do que foi ali a internet no início da década de 2000, no final da década de 90 e início da década de 2000. Então é algo que a gente não sabe ainda conseguir quantificar o quão poderoso pode ser esse instrumento. A gente sabe que vai mudar o mundo, a exemplo do que foi a internet. Então é muito difícil você ficar apostando short em um ativo com essa característica, né? A gente viu até o estouro da bolha do Nasdaq, a valorização estúpida de diversas empresas que, no final das contas, valiam zero, né? E o final delas foi exatamente valer zero. No entanto, assim, existe uma preocupação em relação ao capex que está sendo despendido pelas grandes empresas aí, se isso aí realmente vai gerar o resultado no futuro e se há necessidade de utilização. Acho que o susto que a gente tomou com a DeepSeek ali em janeiro, acho que exemplifica muito bem essa situação, né? Sensível, né? Como é sensível, né? Então a gente fica ali, assim, novamente, assim, bolsa a gente tende a ter, principalmente no exterior, a gente tende a ter um horizonte de investimento um pouco mais curto quando a gente olha na parte macro. A parte micro, não. A gente tem uma carteira de ações, a gente carrega essas ações, tem um horizonte de maturação para essas teses bem mais longo do que a posição direcional macro do fundo. O fundo hoje, ele está vendido em bolsa nos Estados Unidos, né? Não é muito difícil, mas acho que muito em cima da nossa visão do que a gente tem no mercado da parte de juros, né? A gente sabe que o que rege a precificação na maioria dos ativos é a taxa de juros dos Estados Unidos. A gente está com uma visão assim, um pouco até contrarian do mercado, né? Dos outros agentes aí e tal, e a gente acha que existe assimetria para capturar no mercado de renda variável também, dado o posicionamento também da maioria dos investidores, né? Então a gente tem uma posição para variável vendida lá e tal, é uma posição tática, não é uma posição relevante dentro do portfólio da gente, como já foi no passado, como foi no começo do ano, inclusive, mas a gente tem uma pequena posição vendida, né? Essa posição está em opção ou está em futuro? Está em opções, né? A gente, assim, normalmente quando a gente tem uma posição que vai muito contra o consenso, a gente gosta de estruturar a opção, porque a simetria favorece esse Você tipo gasta de... o prêmio da opção, limita o Exatamente. prejuízo, né? Uma coisa mais Exatamente. seguro, né? Exatamente. Perfeito. E eu sei que na parte de ações da Quinitro, o Ornelas vai mais ou menos nessa direção, no seguinte sentido de ter mais exposição ao Brasil e menos lá fora hoje, né? O core da carteira está mais aqui do que lá, embora, como você citou bem, né, totalmente diferente já a longo prazo, bottom-up, né, olhando para caso a caso das empresas, né? Isso, eles capturaram muito bem a volta ali de 2023, 2024, a gente teve uma posição, assim, concentrada, a gente foi migrando dentro do segmento das Mag Sevens ali, né? A gente teve Microsoft durante bastante tempo, migrou para Amazon, teve Google, acho que assim, teve um pouco de Nvidia, não sendo Mag 7, mas a gente teve TSM também, TSMC, né? Mas, assim, hoje a gente não acha tão interessante quanto foi ali 23, 24. Acho que o Brasil tem oportunidades mais interessantes. O carrego de posições em determinadas empresas aqui no Brasil tem, assim, talvez a gente nunca tenha visto, assim, no passado recente. Então, acho que não, assim, favorece a gente estar dentro do nosso quintal aqui e tal, e com o retorno esperado que está oferecendo, né? Acho que o ponto bacana para mostrar essa diferença de raciocínio e filosofia de investimento e como complementa, né? O Ornelas não está aqui hoje justamente porque na hora que foi feito o convite, né? Aliás, eu vou te buscar, tá? Se ele tá achando que você vai escapar. Mas ele falou, cara, não mudou muito a minha visão da última vez que eu fui no Stock Pickers para agora, né? Esse também não faz tanto tempo assim, né? Acho que mais ou menos uns 8 meses, né? O Ornelas me briga comigo depois se eu errei. Mas, então, se você voltar e assistir o episódio dele, tá bem clara ali a leitura, que é a mesma, continua até agora. Mas aí a minha pergunta é, então, bom, a gente mapeou bem Estados Unidos, sabe? E o Brasil nessa Exatamente. brincadeira?
E o Brasil? O Brasil toma esse choque de um parceiro comercial bastante relevante, né? Os Estados Unidos representa aí 12% das nossas exportações. É um cliente importante, por exemplo, para aviação, é o maior parceiro comercial, para aço também. E isso pode trazer um impacto importante aí para o cenário, né? Em termos de atividade, pode trazer... A gente não trabalha com 50% de tarifa, a gente acha que alguma negociação pode ser feita, então colocando um cenário modal ali perto de 25% de tarifa, pode ter um impacto no PIB na ordem de 0,3%, ter um impacto no câmbio, né? Então, o câmbio, que foi uma variável que ajudou bastante o cenário ao longo de 2025, né? Com todo esse processo de valorização que aconteceu, né? O câmbio começou o ano perto de 6,30, chegou a operar perto de 5,40. Se esse cenário de 25% de tarifa acontece, só pela importância dos Estados Unidos, né, como parceiro comercial, a gente já esperaria um câmbio mais desvalorizado perto de 5,60. E isso traz também uma perspectiva de inflação, né? O câmbio mais desvalorizado pode aumentar um pouco o IPCA, aí uns 20 bips, né, se for esse cenário. Aqui Renatão, se a gente puder voltar para a apresentação, porque ele separou nos quadrantes aqui, então agora está na tela. Então, exatamente, cenário 1, cenário 2 e cenário 3, com as perspectivas de tarifa aqui para esses quadrantes. Muito bem, perfeito. E aí, na sequência, você traz o ponto do dólar, não é isso? Exatamente. E assim, qual a importância disso para a inflação, né? Esse gráfico da esquerda é um gráfico bem legal, assim, basicamente ele mostra as commodities, só que em reais, né? É um índice de commodities, só que em reais. E a linha escura, e a linha clara é o famoso IPCA, né, o Índice de Preço ao Consumidor. E a gente consegue ver que os grandes movimentos do IPCA são basicamente explicados pelos preços das commodities em reais. Então, esse processo de valorização do câmbio, se o câmbio permanece no patamar próximo de 5,50, qual é a tendência? A tendência é aquela linha ali que está dentro da barra cinza, os commodities apontarem para uma inflação cada vez mais baixa aí, ao final de 2025, início de 2026. Então, isso traz um alívio inflacionário importante. Então, se a gente tem um desvio dessa tendência de valorização do câmbio, né, se a gente tem um rebote do dólar, né, se o real volta a desvalorizar, a gente pode perder essa dinâmica benigna, né, que está acontecendo, né, toda essa queda, ou pelo menos a perspectiva de queda da inflação, as implícitas, recuaram significativamente desde o final do ano passado para o meio de 2025. Isso está acontecendo num ambiente de economia ainda forte, né? O gráfico da direita ele mostra a taxa de desemprego, que é a linha escura. A taxa de desemprego está perto de 6,5%, nos lows históricos, assim, então o mercado de trabalho muito forte. E mesmo assim está se criando uma perspectiva de desaceleração da inflação por conta dessa valorização cambial. A gente pode ver, o gráfico ele tem também a linha clara, que são os pedidos de demissão no Brasil, e é bem legal porque ele é um indicador antecedente para o mercado de trabalho, e ele continua apontando para novas quedas, né, da taxa de desemprego, né? Ou seja, não existe perspectiva de mudança dessa tendência de queda do desemprego, que é um ambiente inflacionário. Então, para manter essa dinâmica mais benigna para a inflação, a gente precisa dessa valorização cambial, pelo menos que o real caminhe num patamar mais baixo até o final do ano. Perfeito. E aí acho que em adição e até trazendo um pouco para frente para um outro tema, só antes da gente passar para ele, isso para a perspectiva de juros no Brasil, Maurício, muda a sua leitura de alguma forma? Olha, o que eu acho que aconteceu? Assim, a gente entrou esse ano com um câmbio muito depreciado no Brasil, dólar acima de R$6, né? E a gente teve todo esse vento a favor, né? O real se apreciando. Acho que por um motivo externo, o dólar perdeu valor no mundo, contra várias moedas, o Brasil também, o real também. Por um Banco Central que também se mostrou mais comprometido com a inflação do que se imaginava, subiu os juros muito mais do que se imaginava no início do ano. Tal. Então a gente teve um componente externo e um componente interno que eu acho que todos trabalharam a favor dos ativos do Brasil. Pelo menos os ativos que têm duration mais longa, os juros mais longos, né, que são influenciados muito por expectativa de inflação futura, etc. E além disso, você teve também um contexto de um cenário político que foi tomando um caminho mais positivo, pelo menos do início do ano para cá, né? A gente
acompanhando também, ver assim, uma perspectiva de uma mudança de governo e tal. Então, quando você olha para as taxas de juros mais longas do país, quando você olha para o real, que também é um ativo sensível a essas dinâmicas de longo prazo, teve uma valorização importante, que a gente entende que foi justificada pelo que aconteceu ao longo desse primeiro semestre, mas que a gente chegou em determinados níveis de preço, e aí, que digamos assim, digamos assim, não são mais tão interessantes quando estavam no início do ano, né, quando os preços estavam muito mais depreciados, junto com algumas incertezas de curto prazo em relação tanto ao cenário externo, que a gente mencionou aqui, a possibilidade dos juros dos Estados Unidos subirem mais do que o mercado antecipa, e também com alguma incerteza ou com algum ruído eleitoral criado por esse tarifácio, né, por menos as tarifas que o Trump quer implementar sobre o Brasil. Então a gente entende que a gente está um pouco mais cauteloso com o Brasil agora, né, dado esses acontecimentos mais recentes. Então, acho que a barra para os ativos brasileiros se valorizarem no curto prazo, ela ficou mais elevada. Então, que a gente vem diminuindo um pouco as nossas posições em Brasil, ao longo desse mês de julho agora, vis-à-vis esse cenário que a gente entende que tá aparecendo, pelo menos no curto prazo, assim, digamos assim. Pelo menos no curto prazo a gente tem ficado um pouco mais fendido. Mas, assim, foi um primeiro semestre bom para os ativos brasileiros, né? Eu acho que tanto o ambiente externo quanto o local contribuíram para essa melhora dos ativos locais, assim. Perfeito. E aí até você puxou o gancho para o impacto na eleição, né? Eu sei que vocês trouxeram gráficos também sobre isso. Então, assim, o que é o efeito do tarifaço para a eleição aqui, para a gente contextualizar, porque isso entrou bastante em discussão agora, a turma dizendo que de alguma forma beneficiou o Lula, né? Então, queria ouvir um pouco mais sobre esse ponto. Vou deixar com o Carlinhos aí para comentar melhor. Não, fica à vontade que esse gráfico é de vocês, se quiser mais de máquina de tal. Vou fazer um preâmbulo, então. Depois ele comenta mais profundamente. Assim, ao redor do mundo, o que a gente viu? Governos que foram assediados pelo Trump e se posicionaram de forma firme, se beneficiaram internamente em termos de aumento de popularidade. Isso aconteceu na Austrália, isso aconteceu em alguns países da Europa, isso aconteceu no Canadá. No Canadá, os liberais viraram uma eleição que estava praticamente perdida, eles conseguiram fazer uma reviravolta nos últimos momentos, né? Tipo a reviravolta do Vasco lá. E no México também, a gente trouxe esse gráfico aqui, que é um gráfico que a gente achou bem legal, que é a popularidade da presidente do México, né, da Sheinbaum. E logo que o Trump é eleito e começa a bater no México, e ela se posiciona de forma firme contra o Trump, a popularidade dela sai de 70% e vai a 85%. Né? Então, 85% de probabilidade, todo mundo do país estava aprovando a postura da presidente. Então, esse é um impacto a nível global que a gente acha relevante para pensar, né, começar a pensar no que isso pode trazer para o debate eleitoral brasileiro, né, do México. Bom, agora eu vou pedir licença para vocês. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui na sala de estar do Stock Pickers para o momento ETF, que é promovido pela BlackRock e a FTSE Russell. Você sabia que as small caps americanas podem ser uma das grandes oportunidades de 2025? No momento ETF, vamos entender por que esse segmento merece sua atenção, de forma simples e direta. Após um período de volatilidade, o índice Russell 2000 começa a refletir o otimismo com a economia dos Estados Unidos e o aumento de apetite por risco. As US Small Caps representam empresas inovadoras, ágeis e com alto potencial de crescimento. Por serem mais sensíveis aos ciclos econômicos, elas costumam liderar os movimentos de recuperação e expansão dos mercados. Para o investidor brasileiro, esse cenário representa uma excelente oportunidade de diversificação internacional com exposição a empresas dinâmicas e alinhadas ao ciclo econômico global. E o melhor de tudo isso pode ser acessado com facilidade por meio de ETFs
e BDRs de ETFs. Quer capturar o potencial de valorização das small caps dos Estados Unidos? Fique de olho no Russell 2000 e pense globalmente ao investir. Investir em small caps é participar do crescimento de empresas que podem se tornar os gigantes do futuro, com fundamentos sólidos, valuations atrativos e um ambiente macroeconômico mais favorável. 2025 pode marcar o início de um novo ciclo de valorização. Acesse e saiba mais. E aí a gente entra aí no cenário de eleição Brasil, né? A gente já tem alguma experiência em relação ao tema de eleição. Desde 2014 a gente já cobre de uma forma um pouco diferente, com pesquisas proprietárias, com analistas. Na eleição de 2018 a gente contratou um ex-estatístico de um grande instituto de pesquisa para desenvolver junto da gente algoritmos preditivos de tendência de determinados candidatos e em cima muito focado dentro dos subgrupos. A gente não olha a parte toda de intenção final de voto ou só a rejeição de determinado candidato. A gente tenta identificar qual vão ser aqueles subgrupos que podem ser os leading indicators da eleição e assim, tem um gráfico até um pouquinho na frente e tal, que eu acho que é bastante interessante, que exemplifica muito isso aí do que a gente está falando. Vou tocar no... que é esse aí. Bom, isso aí, por exemplo, é a coalizão da vitória do Lula em 2022, né? Então você vê, ele teve 58% do voto das mulheres, 71% do voto da classe D e E, 56% da votação da classe C, e ele teve 68% no Nordeste. Então você vê como é que é uma coalizão bem difundida, né? Ele ganhou em diversos segmentos e ganhou bem no Nordeste, que é um eleitorado cativo dele, a classe D e E também, com toda aquela parte do impacto de auxílios que o PT normalmente ele se sobressai com as políticas dele nesse sentido e tal. Mas assim, ele dominou a classe C, né? Que essa classe vai ser bastante importante, é o que a gente tem monitorado muito nessa eleição, dado que você tem aí praticamente metade do eleitorado aqui do Brasil focado na classe C, e é a classe que vai sofrer o principal impacto ali da eventual reforma do IR, vai ser aquela beneficiada, e a gente só vai ver esse impacto ali nas vésperas da eleição, né? Ali por volta do primeiro para o segundo trimestre de 2026. Então, é uma classe que a gente tem monitorado muito. Outra coisa que a gente tem olhado, também foi assim, decisivo em 2022, é a questão do voto de mulher, né? Porque mulher normalmente é aquela que comanda o orçamento doméstico, né? E ela recebe dinheiro do marido, o auxílio do governo, e ela meio que determina. Então, se ela está muito chateada com... Assim, a gente viu uma queda bem relevante do governo no início desse ano, acho que muito reflexo do que estava sendo a inflação de alimentos, que pega direto no bolso das classes menos abastadas, né? E quem domina ali, quem controla o orçamento doméstico é a mulher que está vendo que está tendo que pagar mais na feira, no supermercado e tal, então, consequentemente, ela começa a desaprovar mais a política econômica do governo. Então, assim, são esses subgrupos que a gente vai tentando identificar, né? Então, em 2022, por exemplo, a gente começou a identificar a mulher, classe C, D e E, no Sudeste, católica, né? Então, a gente monitorava muito aquele segmento. E ali a gente começou a perceber que, na verdade, não era o Lula que estava tendo um incremento de intenção de votos, o presidente Lula, naquela eleição. A gente percebeu era uma rejeição muito enrijecida por causa do até então presidente Bolsonaro nesse subgrupo específico. Então é isso que a gente vai tentando focar. Então, novamente, a gente já começou, assim, infelizmente, né, porque isso é cansativo, mas a gente já começou a fazer as nossas ondas de pesquisa e essa análise agora em março desse ano, em março de 2025. Então, quando começou a ter esse tumulto recente agora e tal, a gente já estava com 3, 4 ondas já em andamento, né? Você já tinha, por base de comparação aí com o que foi 2021, 2022, vendo como é que estava sendo o desenvolvimento aí da tendência para essa eleição. E o que a gente começou a perceber é que o presidente Lula ele vinha perdendo assim, importância e intenção nesses subgrupos que foram muito importantes para ele nas eleições antigas. Não só na eleição de 22, mas também na eleição de 18 para o PT, que era o candidato Fernando Haddad, como foi em 2014 para Dilma. Então a gente começou a perceber que o PT vinha desidratando em determinados segmentos que eram o eleitorado cativo dele. Então aquilo começou a chamar a nossa atenção, mesmo sendo muito cedo ainda e tal, a gente sabia que falou assim, olha, ele não pode perder da forma como está perdendo, porque realmente a gente começou a perceber uma desidratação importante em determinados segmentos, que eram segmentos historicamente cativos do PT.
E o que mais surpreendia a gente era a falta de reação, de retomada de narrativa por parte do governo. O governo estava assim, ele estava nas cordas e não conseguia gerar qualquer tipo de fato para poder tentar reverter aquele problema de comunicação que ele veio tendo ao longo dos 2 primeiros anos do governo, né. E essa semana foi o Natal em julho, né, essas últimas 2 semanas a gente teve o Natal em julho para o PT, porque deram para ele, assim, um episódio para exatamente como o Sábio mencionou anteriormente, que pudesse fazer com que ele voltasse a reconquistar parte, não só do eleitorado dele, mas com essa plataforma nacionalista. Já tinha começado com nós contra eles, né, pobre contra rico, e agora veio ainda mais forte essa plataforma nacionalista. Então, é de se esperar nas próximas pesquisas aí que a gente venha ter algum tipo de reconquista de aprovação por parte do governo, e isso vai tornar uma eleição que a gente estava considerando, assim, meio que começando a se encaminhar para uma alternância de poder, para uma eleição novamente mais apertada do que a gente vinha tendo a expectativa do que poderia ser. Então, assim... O gráfico anterior ele mostra um pouco dessa tendência, Isso, né? exato, assim, sabe, eu acho... Esse gráfico, ele mostra a aprovação, né, dos presidentes em todos os últimos mandatos, né, então, desde o Lula 1. E aí, basicamente, a gente vê ali aquela linha vermelha grossa, né, o Lula estava com aprovação próxima a 30%, né. Isso era a aprovação muito perto do Bolsonaro, né, que não conseguiu se reeleger. E pós-Covid, né? E pós-Covid, exatamente. Então, é um pouco do que o Carlinhos estava falando, né? A gente vendo ele derreter em setores historicamente conquistados pelo presidente, né? Desculpa, só, o que mais surpreende a gente, inclusive, é o seguinte: o Brasil crescendo, a economia plena emprego, e o presidente Lula com índices de desaprovação similares ao que o presidente Bolsonaro teve no auge do Covid, ou seja, onde ele, infelizmente, ele fez uma série de declarações infelizes naquele momento, que obviamente tiveram um impacto bem relevante na popularidade dele. E hoje o que a gente estava verificando até 2 semanas atrás era o presidente Lula com níveis de aprovação similares ao que o presidente Bolsonaro apresentava no pior momento do governo dele, sem evento nenhum, e com a economia crescendo, ele prometendo mais auxílio para as pessoas e desidratando na classe D e E, desidratando numa faixa etária entre 16 e 24 anos, sempre foi um eleitorado cativo do PT, assim, uma perda completa do voto do evangélico, assim, a gente via, assim, em simulações nossas, a direita com 75%, 80% do voto dos evangélicos, então é um negócio assim, que é a religião que apresenta a maior taxa de crescimento aqui, então era impressionante o que a gente estava vendo, assim, e a falta de reação por parte do governo, desculpe, Sérgio. E aí, assim, o que é a linha vermelha, né, tracejada? Basicamente, né, a gente construiu um modelo proprietário que a gente coloca a aprovação, né, que explica a aprovação pelas variáveis econômicas, pelo dólar, pela inflação, pelo desemprego. Tá? O João Savignon e o Matheus que desenvolveram esse modelo. E, basicamente, né, se a gente coloca o nosso cenário até o final de 2026, a tendência seria de um aumento gradual da aprovação do presidente, colocaria ele em patamar próximo de 1-1. Né? E aí, de 1-1 na reeleição, a gente sabe a história. Né? Foi uma eleição muito concorrida, apertada, mas ela acabou conseguindo se reeleger. Então, basicamente é o que o Carlinhos colocou, né? Aumenta a incerteza em relação ao pleito eleitoral, né, a gente volta para um debate de uma eleição mais acirrada, assim, do que a gente estava até algumas semanas atrás. A gente desculpe, não? Assim, só complementar. A gente estava trabalhando com assim, uma probabilidade de ser uma eleição com uma característica mais parecida com o que tinha sido 2018, onde você teve uma margem entre os dois candidatos, um delta deles bem superior ao que foi a eleição de 2014 e de 2022. Assim, se eu não me engano, o Bolsonaro teve 55% dos votos válidos contra 45% do Haddad em 18. A Dilma teve 52-48 contra o Aécio em 2014 e o Lula teve 51 contra 49 como o Bolsonaro. Então a gente, até há 2 semanas atrás, até esse episódio que ocorreu agora recentemente,
a gente estava trabalhando assim, com a expectativa de você ter uma eleição mais dilatada, né? E a gente, assim, a percepção que estava passando para a gente, por essa desidratação do presidente Lula em setores importantes para ele, do eleitorado dele, que eventualmente ele pudesse não concorrer, porque assim, a dúvida da gente é se ele ia manchar o legado político dele perdendo uma última eleição, né? Então, a gente tinha isso começando a aparecer no nosso cenário base, né? De 2 semanas para cá misturou tudo. Então, se perguntar hoje, voltamos para a eleição binária, né? Embaralhou as cartas e vamos distribuir de novo agora. Mas você acha que isso é relevante o suficiente para tirar esse impacto estrutural? Porque, por exemplo, você comentou sobre os evangélicos, né? Parecia ser uma tendência estrutural, uma força que talvez pudesse decidir, inclusive, a eleição. Teve gente, inclusive, montando posição de EWZ fora do dinheiro por conta disso. Sem citar nomes. Mas, enfim, a gente viu esse movimento. Ao mesmo tempo, essas semanas aí, vocês com certeza não viram, eu falei mais de um episódio do Stock Pickers, eu vi uma compra relevante de prêmio de put de dólar, são 150 milhões que estava com cara de trade de eleição também. Né? Tudo bem que foi antes disso tudo acontecer, mas a minha pergunta é mais no seguinte sentido, mudou a tendência estrutural para vocês dessa eleição que estava levando realmente o jogo mais para esse lado que você acabou de comentar, zero jogo e realmente redistribui? Ou pode ser que, a depender dos próximos episódios aqui que a gente vai ter em relação a essa agenda tarifária, essas coisas podem mudar completamente? Primeiro, está muito cedo ainda, né? Assim, a gente está aí há 13 meses da eleição, do primeiro turno da eleição, e muita coisa pode acontecer, né? Eleição no Brasil, de 2014 morreu um candidato, 2018 outro sofreu um atentado, sabe? 2022 foi um Photoshop ali, né? Então, realmente, assim, torna-se imprevisível, né? Você tentar traçar um cenário para daqui a 13 meses com a quantidade de variáveis que a gente tem em jogo. Assim, novamente, a gente vai ver, assim, tem coisas importantes a serem monitoradas, o impacto sobre a classe C, que a gente acha que vai ser muito importante. Assim, só para poder contextualizar, assim, você tem mais ou menos aí mais ou menos 20, 25% do eleitorado é na classe D e E, né, que é a classe mais pobre. O Lula teve ali 75% desse eleitorado em 2022, né? 70%, 75% desse eleitorado. Você tem a classe C, perdão, você tem a classe A e B, né? Que você tem mais ou menos 20% do eleitorado. O Bolsonaro teve 70% dos votos nessa classe. E você tem a classe C, que você tem aí mais ou menos metade da população brasileira, onde o Lula ganhou com 56% dos votos. Então, e você não teve o impacto, assim, você teve a tentativa do Bolsonaro com o Bolsa Família multiplicando por quase 3 vezes ali, 3, 4 vezes ali em 2022, dele tentar conquistar a classe D e E e dar um corner no presidente Lula, mas não foi suficiente. Então a gente não sabe qual vai ser o impacto. Assim, tem uma questão interessante que a gente estava verificando também, né? Assim, foi até interessante que um dos nossos consultores ele citou isso para a gente falou, pô, que coisa interessante. Todo mundo já jogou War, né, quando era criança, né? Então, o jogo do War você vai cercando os países assim, para poder ir conquistando território, né? E uma coisa interessante que a gente viu, assim, o Lula ele tem um eleitorado cativo no Nordeste, ele é do Nordeste, a base dele, quando o PT é onde ele tem mais prefeitura, o PT, então, enfim, a gente sabe que dificilmente ele vai perder o Nordeste. Só que você tem outras regiões que são importantes que também o PT estava tendo ascensão ali em 2022 e tal. Hoje, na região Sudeste, a gente percebe claramente uma predominância da direita. No Sul também, você tinha, o Rio Grande do Sul era um eleitorado petista, histórico, pedetista e petista. Já hoje é um eleitorado um pouco mais reticente com governos de esquerda mesmo, esquerdona mesmo, né, e tal. Paraná, Santa Catarina nem se diz, né, e tal. Então, assim, a região Sul já é uma região que tem um foco mais na direita. Região Centro-Oeste é a base, assim, agropecuária do Brasil. Então, ali a gente já sabe que é mais direita mesmo e tal. E restava a região Norte, que também, historicamente, era uma região onde o PT tinha uma boa votação. Bom, o tabuleiro de war que estava sendo montado deixa o PT ganhar o Nordeste e vamos tentar cercar as outras regiões. Então, as últimas sondagens que a gente estava tendo, nas nossas pesquisas, tipo,
o presidente Lula ele vinha desidratando no Norte, que sempre foi um eleitorado que ele dominou, não da mesma expressão que o Nordeste. Ele perde no Sudeste, né, para a maioria dos candidatos de direita. O Sul já não é dele e tal, e o Centro-Oeste é da direita, entendeu? Então estava sendo cercado. Falei assim, deixa ele ganhar. O Nordeste tem 25%, 30% ali do eleitorado, com 60%, 70% e tal, que ele não está conseguindo atingir, né, no início dessa campanha agora e tal, esses níveis, porque o resto vai mais do que compensar. E estava acontecendo isso até recentemente, né? Então acho que é muito importante a análise das próximas pesquisas, né? Então eu acho que está ficando muito claro que o governo está conseguindo, de alguma forma, retomar pelo menos uma parcela da perda da narrativa dele. Ele pode estar reconquistando a comunicação dele, que era algo que a gente estava vendo que era inócua nos últimos 2 anos e meio aí de governo, desde que ele tomou posse. Então tem, assim, eu acho que as cartas estão na mesa novamente, entendeu? Não vai ser da forma como a gente estava imaginando 2 semanas atrás. E aí isso, assim, da perspectiva de alocação, né? Quer dizer, primeiro semestre, o Maurício comentou, foi muito bom para ativos no Brasil, né? A gente viu a Bolsa indo bem, o Small indo ainda melhor. Como é que você ajusta o portfólio? Você começa a rir já. Como é que você ajusta o portfólio? Né? Assim, quer dizer, agora, nos últimos dias, o Ibovespa engatou uma sequência de quedas, né? Como é que você ajusta o portfólio? A Bolsa está cara demais no Brasil, agora é hora de reduzir. Lembrando, obviamente, você tem um horizonte diferente, mas assim, para o teu horizonte de investimento pertinente, que é mais de curto para médio prazo, agora a assimetria de risco fica ruim, dada essa mudança aqui para eleição e o cenário? Não, você busca margem de segurança, né? Onde é que a gente tem margem de segurança esse negócio? Se o outcome da eleição não for o que assim, os investidores esperam, né? Hoje existe assim, uma clara preferência por uma alternância de poder, né? Por parte da maioria dos investidores. Com isso, você vê assim, diversas. Assim, eu diria que quase todos os nativos estão baratos se você tiver um advento de uma vitória de um candidato de oposição, né? Ou seja, de direita, né? No entanto, quando você tem um cenário mais binário, você tem que procurar, e você quer ter algum tipo de exposição inicial ao Brasil, você tem que procurar aquele cenário, aquele ativo que te dá algum tipo de margem para poder, de segurança, para poder aguentar essa travessia aí de 13 meses que a gente tem pela frente. Então, assim, alguns meses atrás, a gente teve posição comprada em Brasil. A gente, na parte de bolsa, em juros, foi um consenso errado, né? A gente achava, juro real, né, nos níveis que estavam excepcionais. Assim, a gente sabia que ele ia fechar menos do que o nominal, se por acaso você tivesse uma melhora do cenário, porque você tinha uma implícita precificada assim, de forma errada, mas a gente não imaginou que a gente fosse ter assim, um BC tão ortodoxo quanto esse BC está sendo. Ele está surpreendendo, né? E, consequentemente, você teve um fechamento importante da curva de juros nominal aqui no Brasil, quase 250 bips da máxima, né? Talvez até um pouco mais em alguns vértices. E você teve um fechamento assim, estou usando ali meio da curva ali e tal, de 50 bips no juro real, né? Então, o que fechou mesmo o que perdeu foi a implícita, né? A inflação implícita. Então, assim, hoje você ainda tem uma gordura bem, bem interessante de juro real aqui no Brasil, nas Bs aí e tal. A gente acha que é um cavalo que aguenta desaforo durante essa travessia e tal. Na parte de carteira de ações, né, a gente busca empresas, assim, você já teve algum tipo de compressão de risco de diversas empresas no setor de utilities, ali que apresentavam TI real aí 14%, eu particularmente, muito tempo que eu não, e olha que tem muito tempo que eu não via, muito tempo. que eu não via empresa apresentando com aquela característica de empresa, com determinadas características apresentando um retorno real tão elevado, né? Só que a gente teve uma compressão desses spreads, né? Então, muita coisa já não está tão interessante. Permanece interessante, obviamente, se você tiver um outcome positivo na questão da eleição, mas já não são tão interessantes. Então, a gente está procurando outros ativos, como o Marcelo mesmo falou, ele comentou com você, o Ornelas,
a gente tem outras empresas em outros setores que apresentam oportunidades com essa característica, entendeu? De real muito elevada e que aguenta desaforo mesmo nesse ambiente. Mas você no multimercado está comprado, só que por meio dessa carteira? Não, cara, não, a gente está travado. Entendi. Hoje, assim, a gente está com um gross mais elevado do que a gente vinha trabalhando, só que a posição de Brasil a gente está zerado em bolsa. Entendi. Assim, nesse momento. Assim, zerado Então assim, você tem a carteira comprada, você montou proteções em A gente tá cima e aí protegendo. você não está apostando para nenhuma direção, Não, nem nesse para momento cima não. nem para baixo. Nesse momento não. Está neutralizado. A gente está neutralizado. Por conta dessa modificação que a gente teve. A gente já vinha, a gente veio mais assim, a gente vinha se sentindo mal de não estar posicionado, né? A gente estava com certo FOMO de Brasil, né? Felizmente, isso não se transformou em posições, né? Esse FOMO. Então a gente está, para ser sincero, a gente estava debatendo isso antes de começar aqui o programa. Às vezes pode tomar que dê tudo errado, que é para poder surgir uma oportunidade parecida com o que foi em 2002, né? Então essa é a nossa expectativa, assim. A gente gostaria que os ativos piorassem um pouco mais para a gente poder ter oportunidade de entrar. Hoje, assim, acho que na nossa visão, assim, as melhores oportunidades não parecem ser na bolsa. Entendi. Né? Entendi. E até antes de entrar nas melhores, você acha que você pincelou um pouco, né? Parece que é a NTNB, né? O título do Tesouro Inflação. É a melhor oportunidade para o Brasil, pelo menos? Acho que é a nossa visão, né? Eu acho que assim, eu acho que tem o melhor risco-retorno quando você pondera que existe uma possibilidade não desprezível do governo atual ser reeleito, tá? Então acho que a B oferece um risco-retorno ponderado mais interessante nesse momento, tá? Do que a bolsa como um todo, Do do que a o bolsa índice em da si. bolsa, tá? Sim. Existem empresas que oferecem retornos superiores ao que as Bs proporcionam ao investidor hoje, tá? Isso aí já é mais um trabalho do... Nem me pergunta o que é, porque não é minha praia, eu prefiro não falar sobre o que eu não entendo, Não vamos entendeu? te colocar nessa. Mas o legal é que até pela flexibilidade de vocês conseguem combinar isso, né? Sim. Perfeito. E a gente tem sempre que lembrar também que tem o mercado externo, né? Assim, a gente vê uma oportunidade interessante no mercado de juros americano, como a gente mencionou aqui antes, então estamos aumentando as posições lá. E em Brasil a gente está, digamos assim, diminuindo as posições, a gente ainda gosta da B, então ainda carrega, mas diminuímos um pouco o que a gente tinha de juros nominal aplicado, não era muito, a gente diminuiu um pouco recentemente, por causa principalmente desse ruído político, né, e por causa dessa piora do cenário externo. Você perguntou se esse vento estrutural que a gente estava vendo, né, de mudança de eleição aqui, mudança de governo aqui no Brasil, se ele seria mais forte do que esse choque que a gente está tendo agora do tarifaço. Eu acho que é engraçado assim, a gente pensar um pouco num comitê de investimento, né? Então acho que existe uma diferença entre o que você acha e onde você deve se posicionar. Perfeito. Então, da minha opinião particular, eu acho que o efeito do tarifaço está muito grande agora, vai ser muito grande agora na aprovação do Lula, mas ele tende a perder efeito ao longo do tempo. Que vocês mostraram da Sheinbaum Isso, depois ela volta a perder. Mostrou isso claramente. Então, eu acho que para o curto prazo... Então tem aqui, ó, até se colocar o gráfico aí na tela de novo, para exemplificar isso que o Maurício comentou. Então você tem aqui justamente olha lá, arrefecendo depois do impacto. Exatamente. Então, por mais que eu ache que, assim, quando a gente chegar lá na eleição, esse tema não vai ser um tema tão relevante, outros temas, são segurança, etc., vão ser mais relevantes para a eleição do que isso, no curto prazo, eu acho que não é a hora de se posicionar para essa mudança de quadro de governo dentro do Brasil. Principalmente quando você coloca que parte da melhora dos ativos do Brasil também foi gerada por um ambiente externo mais positivo no primeiro semestre. Totalmente. E que a gente entende que pode não ser a realidade do segundo semestre. Tá? Então, quando eu olho essas duas questões, digamos assim, eu acho que, em geral, né, a gente está com mais cautela no momento atual para ativos locais. Então, posições direcionais não tão grandes, são mais posições relativas, tipo a carteira de ações com alguma proteção, etc. Até porque, em cima desse ponto, você está narrando, talvez não se consolide como um segundo semestre bom, porque
separando nas caixinhas, o Brasil é considerado um ativo de risco no mundo, país emergente, Sim. e em cenários onde nós temos uma taxa de juros americana altista, que é a grande gravidade, Sim. né, do mercado financeiro global, né, ela puxa muito, né, os recursos para ela quando ela sobe, né? Então isso faria mal para ativos de risco, bem como o Brasil. A gente tem que pensar que os níveis de preço que a gente está começando no segundo semestre são bem diferentes do que a gente estava começando o ano. E tem esse ponto também, né? Então, a gente está em outro patamar de preço, com o cenário mudando lá fora. Se quiser, você pode botar mais uma camada. A posição técnica do mercado parece ser mais comprada em ativos brasileiros do que era no início do ano também. O próprio estrangeiro entrou. O estrangeiro, em algum grau, eles entraram também. Então, quando a gente olha, né, todos esses fatores, assim, a gente está cauteloso, pelo menos no curto prazo, com o Brasil, a gente está mais cauteloso. Pode ser que depois a gente volte a achar, olha, passou esse efeito, voltamos à tendência, né, que a gente tinha antes em termos políticos e tal, a gente volte a ter posições no Brasil. Então, nada aqui é escrito em pedra e necessariamente vai ser a nossa visão pelos próximos 12 meses. Mas, para o curto prazo, a gente está mais cauteloso com o Brasil. E assim, uma coisa que eu sei que vocês fazem bastante é interagir com o investidor estrangeiro também, né? Ter muita troca com eles. E acho que esse quê, assim, tem sido um ponto relevante. A turma tem falado muito. Por isso que esse gráfico que saiu essa semana agora sobre a entrada para investidores, né, de investidores estrangeiros em países emergentes chamou tanta atenção, né? O que a gente viu aqui no Brasil até agora, né? E aqui no Stock Pickers a gente sempre gosta de trazer para nossa audiência um bastidor que acaba ficando mais entre a Faria Lima e o Leblon, né? Menos falado no resto, mas a gente traz aqui para todo mundo de maneira acessível, que é, a gente viu o investidor estrangeiro entrando, então tem esses dados públicos, você consegue capturar, então entrou, se não me engano, alguma coisa na ordem de 25 bi Pode ser. na Bolsa, até aqui, os dados mais atuais, mas também a gente viu alguma movimentação de entrada de recurso, tanto de troca de bolso, de recursos de investidores estrangeiros que estavam investidos em gestoras de ações no Brasil, teve troca de bolso nisso e teve entrada de recurso novo também. Então teve investidor estrangeiro fazendo diligência em gestora brasileira para fazer alocação de capital em estratégias de bolsa, né? Então a gente viu essa entrada também que de alguma forma acaba em algum momento refletindo nesse número assim que os cheques terminam de ser assinados, né? Falei toda essa baboseira para quê? Vocês perceberam alguma mudança de conotação para Brasil quando vocês conversam com eles? Há um interesse, há uma vontade de investir em Brasil? O Brasil está aparecendo mais como oportunidade? Porque nesse fluxo pré-emergente o Brasil não apareceu lá, né? Então, assim, o que vocês percebem de conversa para Brasil? Bom, vamos lá, novamente, vamos falar o curto prazo e o longo prazo, né? No curto prazo, quando a gente estava conversando no final do ano passado, foi uma das coisas até que motivou a gente a ter algum tipo de exposição em Brasil. Primeiro que o Brasil, assim, olhando no longo prazo, a gente está muito underweight do que a gente um dia já teve de participação no portfólio de emergentes e até no portfólio global de cada um investidor. A gente está praticamente esquecido. Não está investindo aqui. Esquecendo o Brasil. A não ser que você tenha um fundo dedicado ou fundos macro que tenham uma pegada um pouco mais de emerging markets, a gente conversa com bastante deles e tal, mas mesmo assim não é mais não era o que foi ali na década de 2000 e no início da década de 2010 ali, né? Até eu diria que nos últimos anos, assim, a gente reduziu a praticamente nada a exposição do Brasil no portfólio global, né? Mas o que a gente vem conversando, assim, na virada do ano, que motivou a gente ter posição aqui no Brasil, por esse underweight que a gente vê que o Brasil é hoje, que isso aí pode potencializar um rally épico aí, se você tiver uma alternância de poder bem feita, né? Que existiu uma demanda reprimida muito grande por uma história de turnaround à la Argentina num ambiente mais líquido, né? Porque a gente viu a apreciação dos ativos na Argentina após a eleição do Milei, né? A Argentina estava morta ali após a eleição da Kirchner. E agora, ali em 2019, né? E agora, na eleição de 2 anos atrás ali e tal, a surpresa da vitória do Milei e um cara super ortodoxo, né? Ele era um personagem para poder conquistar a população mais pobre na Argentina, com a motosserra e tal, mas na realidade era um cara que tinha uma visão econômica super ortodoxa, citando economistas assim, o cara foi ali para poder resolver mesmo, né?
Só que a Argentina é um ambiente muito restrito de ativos, né? Pela quantidade. Já foi um mercado bastante líquido. Pô. Eu operei a Argentina na década de 90 e tal. Era um mercado, não era que nem Brasil, mas era um mercado onde você conseguia ter algumas posições. E acabou, assim, com a quantidade de bobagem que eles fizeram aí nas últimas 2 décadas. E muito pouca gente capturou, né? A gente conversando com um investidor lá, cara, assim, eu conheço um que capturou, pegou na veia mesmo um fundo macro global, o cara teve 20% do portfólio dele em Argentina, destemido, porque você ter 20% em Argentina não é um gigantesco e tal, mas tem um porte relevante. O cara tinha dívida, tinha ações, tinha uma série de ativos na Argentina. Só que se ele errasse, ele sabia que ele ia perder 20% do patrimônio dele ali, né, cara? Só que, 20 não, mas eu diria que assim, a simetria era tão estúpida, né, a favor de se desse certo, que o cara capturou e rendeu uma barbaridade. Eu não vou falar a rentabilidade, porque aí já vai ligar o nome ao caso. Mas o Brasil ele é visto como assim, como um quintal onde isso pode acontecer também, né? Não na mesma proporção que a Argentina, a gente não está com ativos tão depreciados quanto na Argentina, mas, no entanto, a gente tem muito mais liquidez e propicia, assim, novamente, uma oportunidade para um investidor que tem a convicção de que você pode ter uma alternância de poder e que vai ter um governo responsável fiscalmente. Eu diria que é algo que a gente não vê há décadas aqui no Brasil, né? Então a gente conversava com bastante gente, tinha gente perguntando, assim, o curioso é que o telefone estava tocando mais aqui do que lá, né? E aí a gente falou, olha, tem coisa interessante. Aí que você começava a procurar as coisas com margem de segurança, a gente começou a botar alguma coisa na carteira, teve uma apreciação razoável em alguns ativos e a gente preferiu baixar um pouco a bola exatamente porque o negócio está começando a ficar um pouco mais binário, né? Mas existe essa percepção é clara, assim, existe uma... Eu acho que muito como o Maurício tinha falado, assim, a gente parte de uma base agora onde o preço dos ativos nos países desenvolvidos já não é um negócio mais tão interessante, já não é um negócio mais barato, né? Você tem setores onde estão as principais apostas no setor de tecnologia, é claramente uma aposta. Você não sabe se como eu mencionei, esse CAPEX que está sendo expendido pelas grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos, se vai ser se realmente vai render o que está sendo esperado. Então, tem uma série de questões, entendeu? Então, a gente se torna assim, uma opção, assim, eu diria que para o investidor global, né? E, novamente, cara, o underweight Brasil é tão grande, assim, que qualquer dinheirinho que entre potencializa um rally, como a gente vivenciou aí nos primeiros 6 meses do ano. Eu não digo nem até no índice Bovespa, assim, tal, mas se você for olhar dentro das small caps, assim, o índice small caps são 10% a mais do que a bolsa nos primeiros 6 meses do ano. E se você for olhar a qualidade do que subiu ali e tal, tem coisa dobrando, triplicando de preço em 12 meses, entendeu? Então, assim, existe uma oportunidade clara, tá? E o gringo está começando a monitorar essa oportunidade, porque não tem muita coisa. A Rússia não tem mais mercado. A China a gente nunca sabe como é que vai ser o relacionamento dentro dos Estados Unidos nos próximos anos. Índia recebeu capital, não é um mercado tão barato quanto o Brasil, né? Sobrou quem, né? A Argentina é muito pequena, né? Como você colocou. México também, né? México é mais líquido que a Argentina, bem mais líquido que a Argentina, mas não é um mercado grande que nem o Brasil, né? Então é isso, cara, assim, é uma alternativa, eles estão de olho, há muito tempo que a gente não vê isso, infelizmente, assim, esse mês, por exemplo, está saindo dinheiro de estrangeiro da Bolsa, muita coisa andou bastante, mas eles estão de olho, assim, não tenho dúvida que eles estão de olho, assim, até como realocação de capital, o que está acontecendo ao longo desses últimos 6 meses aí, que a gente está vendo uma clara realocação de capital, assim, durante mais de uma década o dinheiro foi só para os Estados Unidos, né? Então, qualquer coisinha que for realocado para o Brasil tem um impacto muito relevante no preço dos ativos aqui. A gente tem um carry enorme, né? A renda fixa propicia isso hoje. Então, assim... A gente está correndo um risco sério de ganhar de WO. É isso, porque Rússia em conflito, China... A gente nunca sabe o que vai acontecer. E muitos mandatos hoje são proibidos de alocar capital lá, né, que aconteceu ao longo do tempo.
Então, realmente, assim, aí você pega essas outras questões técnicas desses mercados. A gente fez um episódio aqui de Argentina e a turma, pô, também não é obrigada a saber, mas jogando pedra no tadinho do gestor, Paulo Sora, um abraço para ele, né, falando, pô, ele veio aqui, falou toda a tese de Argentina e tal, para no final dizer que só dá para investir por meio do fundo dele. Falei, não é, cara, porque não tem como você acessar diretamente o mercado lá, é muito difícil, né? É ilíquido, né? É muito difícil de acessar esse mercado, né, de fato. Então, existem essas complicações técnicas que ajudam o Brasil nesse momento, então. Assim, acho que a grande diferença do Brasil é a liquidez e o tamanho do mercado, né? Então, isso aí pode fazer com que a gente seja uma oportunidade para o mundo aí e tal. Mas, assim, infelizmente tem aquela brincadeira que fala que o Brasil nunca perde a oportunidade de escorregar na casca da banana do outro lado da rua, né? Assim, a gente tá vendo isso aqui. Até 2 semanas atrás, porra, a gente falou assim, cara, a gente tá caminhando para algo muito positivo. Nossa, Já vira tudo. Meu Deus do céu, cara. É cansativo, cara. É muito cansativo. Eu imagino. Tá, mas aí se a gente fosse amarrar o comitê aqui, então, a gente tem uma visão de negativa para crescimento nos Estados Unidos, inflacionário, não negativa, mas pior, vai? Pior é o termo correto? Acho que em termos relativos a gente está mais pessimista com os ativos americanos, Perfeito. no sentido tomado em curva de juros, através de opção, mas vendido em bolsas, né, lá fora. Não porque a economia americana vai para uma recessão, muito pelo contrário, porque a economia vai continuar crescendo numa taxa de crescimento razoável, menor do que foi no passado, mas ainda assim possível, só que você vai ter um aumento da inflação, tanto pelas tarifas quanto pela questão da imigração nos Estados Unidos, que a gente nem falou muito sobre isso aqui, mas também é um instrumento que pressiona a inflação, né, via salários mais altos e tal. E a gente acha, então, que essa reprecificação da curva de juros americana vai ter um reflexo sobre outros ativos, daí o short em bolsa, daí um pouco comprado em dólar, short em euro, etc. E aí, vindo para o Brasil, que a gente vinha mais otimista ao longo desse primeiro semestre, né? Agora a gente está taticamente mais cauteloso, mais neutro. Tá? Perfeito. Mas aí acho que o Brasil, essa cautela, ela tem um horizonte de investimento mais curto, né? Vamos ver como essa questão da eleição vai evoluir. Talvez também os níveis de preço comecem a mostrar já uma simetria mais interessante também, e aí deu uma janela de entrada em Brasil mais legal para a gente, entendeu? Perfeito, muito claro, muito claro. Bom, eu acho que assim então a gente encerra o nosso comitê colaborativo aqui no Stock Pickers. Eu queria agradecer vocês por topar mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigado a você, pô. E, pô, ainda fazer esse modelo todo doido aqui. E para piorar, a gente chama as pessoas em cima da hora sempre aqui no Stock Pickers. À disposição. Mas, cara, porque a gente quer pegar o assunto na ponta, né? Então aí é complicado. Mas, turma, queria convidar vocês a acompanhar o trabalho da Quinito também. Pô, tem rede social, eles produzem conteúdo também. Então a turma faz um trabalho muito bacana. Eu queria convidar você para acompanhar. Então, Quinito Capital, os fundos estão abertos também. Vale sempre acompanhar o trabalho da galera. Turma, obrigado pela presença de vocês. Bom, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau. Show me the money.